Olá, sejam todas pessoas bem-vindas mais uma vez ao curso online de ensino coletivo de instrumento musical, concepções, espaços e práticas. Meu nome é Flávia Maria Cruvinel, sou professora da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás e atuo como colaboradora e criadora de conteúdo do projeto Academia Arte Toda Gente, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Fundação Nacional de Artes, Funarte. Bom, vamos tratar nessa terceira unidade sobre o uso da criatividade no ensino coletivo homogêneo, especificamente voltado para o ensino do violão para a infância, a partir do uso do imaginário como forma de trabalhar os aspectos relacionados à postura, ao desenvolvimento motor e à técnica instrumental, além das explorações das sonoridades como elemento criativo e impulsionador da escrita e da leitura musical. Bom, o inventar, o criar, né, e o improvisar são próprios da atividade humana, mas sobretudo são características próprias das crianças. Então, os exercícios de criatividade auxiliam de forma direta a ação criadora. Então, se nós aprendemos desde criança a criar e somos incentivados a criar, consequentemente, nós teremos a nossa autoestima, a nossa confiança construídas no sentido de sermos propositores, sermos compositores ou criadores, tanto de conteúdo como de obras artísticas e musicais. O ato de criação não está relacionado apenas, né, às atividades artísticas, mas também à vida, né? É uma atividade que traz bem-estar ao ser humano. Por isso, o uso da criatividade pode transformar a realidade do aluno, o ser humano, e por consequência a sociedade como um coletivo, né? No âmbito coletivo. Eu trago aqui ideias, né, relacionadas aos estudos de Eisberg e Jalongo, né, que criaram 4 critérios desenvolvidos por Guilford e Jackson e Messick. Eles trabalharam para verificar o comportamento criativo de uma criança. Então, os 4 critérios são a originalidade, a adequação e relevância, a fluência e, por fim, a flexibilidade de tal comportamento. Por que eu trago isso aqui? Porque precisamos, numa sociedade que vivemos cada vez mais massificada, que reproduz, né, padrões e que induzem o ser humano à repetição, o comportamento criativo e original é algo muito interessante como parte de uma formação humana e, obviamente, musical diferenciada. Ainda, esses autores tratam, né, do potencial criativo da criança quando algumas habilidades são exploradas, como a exploração, a experimentação, a manipulação, as brincadeiras, as perguntas, a imaginação, a discussão de novidades. Então, um ambiente que instiga essa relação de curiosidade e também de participação, como comentamos na unidade anterior, ela é estimulante para vamos dizer assim, a criação e o ambiente criativo que auxilia o processo de ensino-aprendizagem. Uma outra característica é quando elas usam, né, a imaginação, jogos de linguagem, histórias, trabalhos artísticos para resolverem problemas e descobrirem o sentido do próprio mundo. Por isso que a arte é importante, né, porque ela dá essa amplitude de percepções e de leitura de mundo de uma forma transversal e interdisciplinar. Quando tentam organizar o caos, né, no uso da criatividade, quando se tenta organizar o caos num ambiente não muito organizado. Então, nesse momento, a criança, com a sua criatividade, ela tenta organizar o seu ambiente e isso propicia uma criatividade.
uma outra característica quando fazem algo novo. São estimuladas a fazer algo novo a partir de ideias familiares, né? Então, partimos primeiro do conhecido para depois o desconhecido, né? E uma outra característica que nós usamos muito na música é a repetição. Então, a improvisação, a criação, ela não nasce do nada, ela nasce a partir de conteúdos ou vivências ou práticas já familiares, e a partir da segurança de minimamente mudar algum elemento, nós vamos recriando e até chegar numa criação original, né? Então, a repetição é uma oportunidade de aprendizagem e não deve ser usado como algo excessivamente somente pelo uso da técnica, né? Ou ser cansativo. Então, o uso da imaginação, né? Ela constitui uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento da criatividade do ser humano. Isso aqui no caso da criança, né? A imaginação, ela é própria dessa faixa etária inicial, é muito comum às crianças, inclusive as crianças confundem, né, realidade e fantasia. Eu vou contar para vocês como surgiu essa metodologia de violão para a infância, né, a partir do uso da criatividade. Então, esse processo de criação, através da imaginação por parte da criança, criam e recriam situações, coisas, pessoas, músicas, obras de arte, ou seja, maneiras inventivas de traduzir a realidade. Meu interesse relacionado, então, à pesquisa sobre metodologias ativas e criativas se deu quando iniciei a minha carreira como professora de violão no Música Centro de Estudos, uma escola que tem como filosofia a integração das artes, né, que propicia essa vivência do aluno de uma forma mais ampla do contexto artístico, né, onde o aluno na primeira fase inicial, as crianças de 4, 5, de 5 a 8, elas são introduzidas a variadas linguagens artísticas, como música, artes visuais, dança, teatro, dramatização, entre outras linguagens, né? Então, a partir desse trabalho nessa escola, eu comecei a trabalhar o ensino coletivo a partir de pequenas duplas ou trios, né? E comecei a experimentar técnicas para o trabalho com violão com crianças de faixa etária de 5 a 8, né? E também até 12 anos, mas a metodologia que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, ela é bem adequada para crianças de 5 a 8 anos. Obviamente, algumas imagens que vocês vão perceber ao longo dessa aula, elas também podem ser usadas para adultos, né? Obviamente, a partir de uma outra abordagem. Mas nós, enquanto musicistas, determinadas imagens, né? Determinadas questões de ordem técnico-musical são pensadas e são ajudadas a partir do uso da imaginação. Quem canta sabe que todo aparelho, né, vocal, ele vamos dizer, imaginário na nossa fisiologia, né? Nós conhecemos a fisiologia por meio de livros, por meio de vídeos, mas não conseguimos ver internamente esse aparelho. Então, o nosso uso, né, da imaginação é sempre muito estimulado quando você aprende a cantar, né? Joga o som na máscara, joga o som na cabeça, joga o som no palato, né? O bocejo, né? Então, são variadas técnicas que a gente usa como uma forma de fazer com que a pessoa, de uma forma bem direta, ela chegue naquele movimento ou naquela postura desejada. Então, esse elemento imaginário surgiu, né, como esse elemento criador, né,
e com esse objetivo de trazer, né, uma aula mais estimulante e ao mesmo tempo fazer com que as crianças se concentrem, se tornem criativas e tenham interesse pelo instrumento a partir de um contexto mais lúdico, né? Então, primeiramente, para se trabalhar com o ensino coletivo homogêneo, assim como, né, o heterogêneo, importante é que a organização da sala seja adequada. Então, por exemplo, no violão, eu trabalho com crianças de duas crianças ou 3 ou 4 crianças de 5 a 6 anos, ou faixa etária de 7, 8, 9, 10. Então, é interessante nós termos faixas etárias próximas para que não haja uma diferença muito grande do desenvolvimento motor da criança, cognitivo e motor da criança. De qualquer forma, eu nesse desenvolvimento dessa metodologia para crianças menores, eu trabalhei com crianças até com quarteto em sala de aula. Mas eu acredito que um professor experiente possa trabalhar até 6 alunos em sala de aula, de uma forma em que os alunos estejam em formato de semicírculo, em que o professor consiga se comunicar com todos, né? Porque ele pode tanto estar sentado trabalhando ao violão com as crianças, ou mesmo em pé fazendo assistência manual ele mesmo, né? Porque geralmente no ensino homogêneo, né, no ensino coletivo homogêneo, quando a gente trabalha os mesmos instrumentos musicais, geralmente temos só um professor em sala de aula. Bom, a partir dessa preparação do meio ambiente adequado, né, que dê essa condição de expressar, as crianças se expressarem com liberdade, né, o ambiente não é só um ambiente físico, ele é um ambiente em que é um meio ambiente de motivação. Então, a maneira como o professor se relaciona com o aluno, estabelece um vínculo com o aluno, né, para que o aluno tenha interesse, motivação e que cria um ambiente positivo para a aprendizagem é muito importante. Então, há uma importância na organização do ambiente físico, mas também uma criação de um ambiente, vamos dizer assim, salutar para o processo de aprendizagem. Então, primeiramente, eu trabalho muito com a participação, né? Perguntas e respostas, como a gente viu no início dessa unidade. Os autores dizem, olha, vamos trabalhar com perguntas, com curiosidades. Então, quando na primeira aula, como qualquer aula de iniciante, nós trabalhamos a partir da apresentação do violão. Então, quando a criança tem esse primeiro contato com o violão, o interessante é trabalhar, não elencar e nomear todas as partes do violão, mas fazer com que a criança participe e que tenha a curiosidade de aprender e de prestar atenção. Então, quando a gente trabalha a partir da pergunta e resposta, o objetivo dessa atividade é exatamente fazer com que os alunos captem, né, o máximo de conhecimentos possíveis e participem da aula, criando esse vínculo com o professor. Assim como o sujeito ativo, o discente, por meio da participação, cria vínculos de confiança, afetividade, respeito pelo trabalho docente com o professor. Por meio das perguntas e respostas, os alunos constroem, né, uma relação de maior proximidade em relação ao que está sendo tratado, né? Por meio das perguntas, há um processo de fomento ao aprendizado, sendo induzido o raciocínio lógico e a crítica na construção do conhecimento, despertando nesses alunos o interesse em saber mais sobre o instrumento, né? Então, se torna a aula um pouco mais interessante. Também a questão da expressão, eu estou aqui me expressando, né? O olhar, o sorriso, né? O trabalhar com criança exige um esforço do professor de comunicação. Então, a expressividade, inclusive dos movimentos e da maneira como o professor fala, é de suma importância para o entendimento do aluno. Então, esse elemento, né, importante
de pergunta e resposta, cria esse ambiente favorável, né? E a gente concretiza com sucesso, que é os alunos aprenderem as partes dos instrumentos, os alunos terem interesse de retornar para a aula seguinte. Então, por exemplo, todos nós sabemos que o violão é feito de madeira, porém eu pergunto, qual é esse instrumento? Todo mundo sabe que é um violão, mas eu brinco, é uma flauta? É um violino? É um piano? É de uma forma de atingir o imaginário da criança. Primeiro a criança vai pensar, mas essa professora ela não sabe que isso é um violão? Então isso já desperta uma coisa diferente. Ué, essa professora, né, o que ela está querendo comunicar, né? Então eles falam, não, professora, violão, né? Então, não raro há essa primeira empatia deles acharem engraçado ou deles acharem, despertarem esse interesse em permanecerem atentos, sobretudo crianças de 4 anos, né? Então eu pergunto, o violão é um instrumento feito de que material? Aí eu já brinco, plástico? Vidro, né? Metal? Aí todos perguntam, não, todos respondem, não, professora, madeira, né? Então são maneiras de despertar, né? Assim como também perguntamos, o violão é um instrumento de percussão? Né? Eles falam, não, é um instrumento de cordas. Então, a partir dessas perguntas, nós vamos criando esse desenvolvimento, esse raciocínio e essa afetividade do aluno com a matéria a ser transmitida, ou seja, com o objeto que está sendo trabalhado e, ao mesmo tempo, uma afetividade nessa relação do vínculo professor-aluno, ou seja, o aluno tem uma abertura, está sendo convidado a dialogar com o professor. Da mesma forma também, por exemplo, eu apresento, né? Qual que é esse buraco no violão? É o umbigo do violão? Não, a boca. Então, enfim, vocês vão ver todas essas estratégias no texto enviado. Da mesma forma, é importante também o professor sempre reforçar a nomenclatura correta dos dedos, né? Então, a mão esquerda, dedo 1, 2, 3, mão direita, polegar, indicador, médio, anular, e sempre reforçando, sempre repetindo a nomenclatura dos dedos. Uma outra questão, sempre estar atento como os alunos se sentam, né? Então, os alunos, crianças, alguns são menores, então o tamanho da cadeira, o tamanho do banquinho para os pés, conforme for o tamanho do aluno, o tamanho da cadeira, precisamos usar 2 banquinhos para os pés. Eu prefiro, na iniciação, trabalhar até com adultos, com banquinho de apoio para os pés, do que o apoio nas pernas. Eu explico por quê. É mais fácil o aluno compreender a partir do banquinho para os pés, né, na postura tárrega. Eu sinto mais facilidade de trabalhar com o banquinho para os pés. Obviamente, o banquinho, o apoio que usa-se na perna também é possível de ser trabalhado. Eu acho mais difícil os alunos regularem o banquinho, então o apoio para o violão nas pernas, né? Então eu trabalho com o banquinho para os pés. Uma outra questão explorada por exemplo, quando vamos trabalhar o indicador e médio, né? Então, não raro, eu trago um personagem imaginário, então eu desenho personagens, bailarinas, jogador de futebol, ET, e é tão impressionante, como a gente já havia falado no começo da aula, os alunos, as crianças são tão imaginativas que quando você desenha uma princesa, ele enxerga uma princesa. Eu desenhava bem rápido, a caneta Bic, né? Algum personagem e já as crianças entravam no mundo da fantasia e já iam percorrendo. Então vamos lá, vamos dar 3 passos nas cordinhas ou 4 passos. Mi, 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 mi. Espera, 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 espera. Si, 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 si. E assim por diante, né? Então esse trabalho motor, né, das crianças estarem sempre alternando os dedos.
Da mesma forma, eu brincava, olha, isso aqui é o joelhinho do nosso personagem. Então, a gente não anda com o joelhinho curvado. Então, vamos trabalhar a partir da última falange. Então, é uma forma da gente iniciar, né, os movimentos corretos a partir do uso do imaginário. Assim como, por exemplo, na mão esquerda, né, eu brincava, eu depositava uma bolinha de gude ou um ovinho de codorna. Eu falei, olha, eu vou colocar o ovinho de codorna e você vai continuar mantendo a postura correta do instrumento da mão esquerda e, por gentileza, não deixe esse ovinho escapar da sua mão. Não raro também as crianças brincavam, professora, o ovinho quebrou, coloca mais um, né? Ou seja, você vai vendo que a criança vai brincando, né? Junto com o violão, né? Então ele vai aprendendo a postura correta e vai ao mesmo tempo trabalhando a fantasia, trabalhando a imaginação e a ludicidade, né? Ao mesmo tempo também, como eu cito no capítulo indicado para leitura, né? A questão da mão de montanha, do braço de montanha, né? Onde a curvatura do punho direito fica relaxado. Então, cada um de vocês pode inventar algum tipo, né, de nomenclatura, né, para desenvolver o movimento e a postura correta. Eu lembro no Projeto Guri, por exemplo, com o professor João Maurício Galindo, ele trabalhava os violoncelos com mão de copo, né? Então ele falava, olha, se a gente tiver mão de copo, é a mesma mão que a gente vai trabalhar o braço esquerdo, por exemplo, do violoncelo. E assim por diante, né? Então, sobre a exploração sonora, né, a criação de sonoridades, foi a partir de uma aula, né, que a gente começou a criar, né, uma aula que eu tive que me retirar de sala de aula quando eu trabalhava no II, né, na iniciação instrumental dessa escola, onde as crianças passavam por rodízios, né, passavam pelo violino, flauta e piano, e eram aulas concomitantes, né? Então, de forma que num semestre de 4 meses, elas passariam 4 ou 5 vezes pelo mesmo instrumento. Porém, teve um dia que um dos professores faltou e eu tive que ficar com 6 alunos, eu só tinha 3 violões. Então, eu fui para cima, no andar de cima, pegar as percussões e quando cheguei, as crianças estavam brincando, né? Cantando, brincando, passando, né, os dedos sobre as cordas do violão. E eu percebi, né? Eu falei, vamos cantar, vamos tocar. Não, eu já sei tocar, professora, né? Então, na imaginação da criança, ela estava tocando muito bem, estava corretamente bem. Então, a gente percebe também a questão, né, da autoavaliação da criança, o que a criança, como a criança se escuta e como a relação da música que ela tem, né, é bem diferente da relação do adulto. Então, a partir daquelas sonoridades, eu comecei a organizar as sonoridades, né, de forma que a pulsação se mantinha e a gente ia explorando essa formação, né, e as sonoridades a partir de pulsação, né, a partir de um compasso terminado, ou quaternário, ou ternário, ou binário, alternando também com as pausas, né? Então, a partir também dessas, quando elas começaram a criar sonoridades, né, nós criamos um glossário, né, de escritas para que elas pudessem escrever, para memorizar a sua composição e tocar na aula seguinte. Então, a gente percebeu também que a partir dessa abordagem, as crianças começaram a ter eu tenho que ler para eu lembrar, porque eu não vou lembrar todas as músicas que eu compus, então eu tenho que registrar para eu, na próxima aula, lembrar e tocar. Então, de forma que a passagem da leitura relativa das sonoridades para a leitura tradicional foi muito tranquila, né, durante esse experimento, porque as crianças, a leitura, né, fez sentido, né? Então, a leitura fez sentido, não é uma coisa totalmente desassociada. Então, a teoria e prática, né, ou seja, a teoria aplicada à construção de um conceito,
e a execução daquele conceito são feitos naquela aula e a criança, então, e o adulto, obviamente, também, né? Quando em determinadas áreas, né, em outras atividades, também são despertados a ter esse conhecimento e esse raciocínio direto, esse raciocínio que vai trabalhar, né, a vivência junto com o conceito teórico. Então, acredito então que o elemento criativo de exploração sonora do instrumento é um impulsionador da escrita e da leitura musical de uma forma extremamente potente e interessante. Bom, eu acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Finalizo essa terceira unidade e até a próxima. Bons estudos!